Então, boa tarde a todos que nos estejam a ver nesta tarde solarenga, pelo menos aqui em Portugal, com grande honra e muito felizes, apesar de estarmos confinados, a que iniciamos estes diálogos imediatos à volta da paz perpétua. Hoje com o autor do texto, Juan Mayorga, e com Luísa Monteiro, a tradutora do texto. E para contextualizar um bocadinho porque é que estas conversas se iniciam, o Teatro Estúdio Fonte Nova preparava-se no dia 13 de janeiro para estrear, pela segunda vez, uma tentativa, a Paz Perpétua, já que a primeira tentativa, o ano passado, foi suspensa devido ao contexto do Covid-19. Infelizmente o mesmo aconteceu este ano e pronto, já brincávamos há pouco, esperemos que a culpa disto tudo não seja da Paz Perpétua, mas sim do Covid. Então, enquanto a estreia não acontece, propusemos estas conversas online para discutir tópicos relacionados com o texto, com esta obra tão vasta e tão profunda. E pedimos à nossa equipa da Paz Perpétua para escolher um tema. Cada pessoa da nossa equipa escolheu um tema que a obra abordasse. E assim convidaremos diferentes intervenientes para criar um diálogo interdisciplinar, um cruzamento disciplinar entre o teatro e outras áreas. A Luísa Monteiro propôs a dramaturgia contemporânea e assim temos-la presente hoje com o Juan Mayorga para abrir as nossas conversas e estamos muito felizes de os ter aos dois. Eu vou apresentá-los já desde seguida aos dois, para quem não conhece, e depois passaremos a falar sobre o tema em cima da mesa. Então, Juan Mayorga é um dramaturgo espanhol. Se eu disser algum disparate, se eu disser algum erro, por favor corrijam ou acrescentem. Então, isto é um diálogo aberto. Aliás, a inspiração do nome Diálogos Imediatos vem da fala do Emmanuel: prefiro passar imediatamente ao diálogo, portanto, se houver alguma coisa podemos dialogar. Então, apresentando Juan Mayorga. Juan Mayorga é um dramaturgo espanhol, traduzido e representado nos principais teatros europeus. Tem trabalhado como dramaturgista para o Centro Dramático Nacional e a Companhia Nacional de Teatro Clássico. Foi membro fundador da Academia de Artes Cênicas de Espanha e atualmente dirige a Cátedra de Artes Cênicas da Universidade Carlos III de Madrid. Prémio Nacional de Teatro em 2007 e Prémio Nacional de Literatura Dramática em 2013. Foi eleito membro da Real Academia Espanhola. Podemos referir uma extensa obra, uma extensa tradução para outras línguas, entre vários prémios. Luísa Monteiro é dramaturga, venceu também alguns prémios literários e tem publicado por diversas editoras. O teatro tem sido uma das áreas privilegiadas no seu trabalho e foi privilegiado nos doutoramentos que efetuou em literaturas comparadas e em filosofia contemporânea. Lecionou estética teatral na Universidade de Évora, penso que neste momento leciona também na Escola Superior de Teatro e Cinema, e orienta doutorandos e mestrandos na área da dramaturgia e da literatura comparada. No âmbito do seu pós-doutoramento, publicou um texto inédito de Fernando Pessoa, Inércia, que tem quase meia centena de encenações, algumas das quais com textos da sua autoria, trabalhando com companhias profissionais e amadoras. Então, lançamos aqui um repto à primeira pergunta, ao que está em cima da mesa, que é relacionado também com a nossa paz perpétua, que é como é que se posiciona a paz perpétua em relação à dramaturgia, a uma dramaturgia contemporânea e a este contexto atual. Para falarmos aqui um bocadinho do contemporâneo, passo ao Juan Mayorga e depois à Luísa. Obrigada uma vez mais. Sim, boa tarde. Siento mucho no hablar la bella lengua portuguesa, pero me siento privilegiado por poder escucharla esta tarde. Hacía tiempo que no la escuchaba y me resulta muy hermoso recuperarla, ¿no? Y me es muy emocionante encontrarme con uno de los actores de La Paz Perpétua, Patricia. Patricia es encarnará el personaje de Manuel y desde luego a mi compañera y amiga Luísa Monteiro, que como yo le decía antes, probablemente ha mejorado mi texto. Sí, bueno, yo soy un dramaturgo contemporáneo, ¿no? Por ahora, no sé hasta cuándo. Y tampoco sé hasta qué punto es La Paz Perpétua
ejemplo significativo de la dramaturgia contemporánea. Para mí un texto teatral es un texto que despierta el deseo de teatro. Un texto teatral no ha de corresponder a una forma determinada, no tiene por qué estar construido de forma dialogal ni conforme a ciertos cánones. Lo decisivo es que despierte el deseo de teatro. Y eso significa que ha de provocar el deseo de reunión de unos actores, que unos actores deseen reunirse en torno a ese texto y deseen construir esa experiencia poética que llamamos teatro, y un día deseen abrir su reunión a los espectadores, deseen abrir su reunión a la sociedad, a la ciudad, ¿no? Y si eso está ocurriendo, estamos ante un texto contemporáneo. Estamos ante teatro contemporáneo porque esa pieza de algún modo recogerá esperanzas y miedos que están en el aire, para empezar, de los actores, del director, del escenógrafo, y luego ayudarán a los espectadores a examinar sus propios deseos y sus propios miedos, ¿no? Esto es lo que por ahora me atrevo a decir, y diré algo más. Diré que un texto contemporáneo es aquel que desafía el sistema teatral contemporáneo. Es decir, que no sirve, que no obedece al sistema teatral contemporáneo, sino que de algún modo lo pone en tensión, que pueda llevar al director y a los actores y al escenógrafo a preguntarse cómo se hace esto, porque no es redundante, porque de algún modo no se resuelve a partir de una solución previa, ¿no? Y en este sentido, pues yo aspiro, quizá erróneamente, quizá sea una aspiración ingenua, pero aspiro a haber escrito un texto contemporáneo en la medida en que tenga capacidad de convocar a los espectadores de hoy y decirles algo, y al mismo tiempo si ha sido capaz de desafiar a un director y a unos actores. Si se han visto alguna vez ante la pregunta de ¿cómo hago esto? Bem, é a minha vez, não é? Não, sim, queria só fazer uma surpresa antes de passar à Luísa, porque Castanheiro José Manuel é o cenógrafo de Paz Perpétua, e queríamos fazer uma surpresa também à Rua Mayorga para dizer um olá nestas conversas. Olá. Olá, Luísa. Olá, Juan. Hola, es una enorme sorpresa para mí y un gozo. Bueno, yo admiro a Castañeira desde... me es difícil hablar de él como José Manuel. Para mí es el señor Castañeira. Y he gozado de espectáculos en que sus escenografías son fundamentales, son no un decorado, sino piezas constitutivas del espectáculo. Y es un honor contar con él aquí en esta conversación. Muchas gracias, Juan. Para mí es una alegría muy grande volver a verte. Hace cuánto tiempo no nos veíamos, y tener la oportunidad de hacer una obra tuya, por fin. Claro. Por fin. Bueno, la suerte ha sido también esta traducción que Aderbal Freire Filho ha hecho en Brasil, y que no sé si sabes que está pasando un mal bocado de tiempo porque ha tenido un accidente vascular muy grave hace un año y quedó bastante afectado. Pero bueno, pues aquí me alegro de que estés en esta aventura con el teatro de Estudio Fontenova,
que quiero decirte que aparte que es un grupo, una compañía maravillosa, hace parte de esta gente que que hace del teatro una verdadera lucha diaria, muy, muy difícil. Tú sabes, son historias desgraciadamente universales, pero unas más que otras, unas más difíciles que otras. Esta es muy compleja y este es un grupo de chicos que son verdaderos héroes. Y me alegro mucho que tengas venido a ayudar también con tu fantástica obra bueno, que nos conocemos desde el año 90 y cualquier cosa. Y con otros amigos también, y me alegro mucho. Yo estaba dando una clase y he venido aquí porque quería saludarte, y a Luísa também, que nos vemos um pouco mais a menudo. E é muito bonito que é a oportunidade do online também, de darmos estes abraços virtuais, já que não podemos estar presencialmente, ao menos que nos vejamos e nos encontremos online e que possamos falar e dialogar e de outra forma que se calhar mesmo presencialmente não seria possível. Portanto, claro, é muito gratificante. Claro. E nada, era isto só. Era uma surpresa. Queríamos fazer esta surpresa também para Juan, para José Manuel Castanheira dar um olá deste lado. Pero no va a decir nada sobre el espacio de la paz perpetua, sobre cómo lo ha pensado y cómo lo ha imaginado. Estoy deseando... O José Manuel vai participar numa conversa no final, mas acho que pode dizer sim também algo se quer. Bueno, no había pensado en hablar, pero claro, a mí me quedó muy claro siempre cuando conocí la obra y cuando me puse a trabajar sobre ella, que esto se pasa en un mundo cada vez menos ficcional, que me parece que desgraciadamente esto, como tú lo sabes, se pasa mucho con la literatura de ficción, que el mundo nos va sorprendiendo con mucho, ¿no? Y esta, en un plan todavía que no es real, pero me parece que cada vez más se aproxima de nosotros, que está más cercana de nosotros, ¿no? Entonces surgió un poco esta idea de que hay una jaula, efectivamente, pero es una jaula que ya no es una jaula de animales, pero una jaula que es el propio mundo, el propio globo, ¿no? Y después, hablando con José María, el director, y con los actores, fuimos desarrollando ideas o ilustraciones que complementaron esta visión que tenemos del mundo y de la naturaleza humana, de esta capacidad o incapacidad de sermos capaces de no hacer guerra, de controlar el sentido de la violencia que parece no salir de dentro del hombre. Y fue por ahí un poco de envolver el público, me parecía muy, muy importante desde el principio, que bueno, cada vez más en el teatro, huir del teatro de la cuarta pared, huir de la separación, y en esta obra me parecía absolutamente fundamental añadir el público para partillar a los límites de este juego. Solo hay una cosa que todavía no se ha hecho, pero creo que también por dificultades que la compañía no puede hacer lo que, en fin,
lo que se podría hacer en un teatro nacional, por ejemplo, que es el problema del miedo y de la falta total de privacidad, de la completa falta del vacío del sentido de libertad en que yo tenía incorporado en todo el escenario miles de micrófonos. Miles de micrófonos, ¿no? Y entonces hizo mezclándolo con la forma como el público captaría o percepcionara con tonos muy distintos todas las escenas, y aparecería un campo un poco más técnicamente más complejo, y eso no se ha podido hacer. Pero poderia continuar a especular. Se houver alguém que nos esteja a ouvir que queira patrocinar esta ideia de muitos microfones, poderemos sempre. Mas eu estava a ouvir o Castanheira e a Luísa ia falar agora sobre dramaturgia contemporânea e estávamos a falar, a Luísa estava a falar inclusive sobre esta questão um bocadinho da paranoia, não é? E como é que os tempos que vivemos e este controle e fazer esta ligação. Portanto, Luísa, não sei se quer agora acrescentar e dar aqui continuidade relativamente a esta ideia que me parece fazer ligação com aquilo que estávamos, que o Castanheira estava a introduzir agora. Sem dúvida, e vai um pouco na linha daquilo que dizia o Juan, que é, eu também vou ao teatro ainda para ouvir os meus próprios medos, para ouvir também o timbre dos meus prazeres, daí que a ideia do Castanheira é genial, de colocar milhares de microfones pelo público, e fazendo talvez aqui um pequeno enquadramento. Hoje em dia assistimos tanto a debates sobre o que é esta coisa da dramaturgia contemporânea, e sabemos já que não é, digamos que, um exclusivo do teatro, não é? A dramaturgia alargou-se a vastíssimos campos, como se sabe, há como que uma difusão dos constituintes próprios para se fundirem noutras áreas, quer da estética, quer da tecnologia. Houve como que um rasgar de limites e o cruzamento com diversas áreas disciplinares que já foram sonhadas, por exemplo, pelo Meyerhold, por Cantor, por Čapek, do qual o TEF, aliás, publicou, creio que há cerca de uns 2 anos, o Rudes, e que foi a primeira vez que foi traduzido para português. Ou seja, engenharias mecânicas, robótica, informática, artefactos interativos, as redes sociais, hoje tudo é possível para a dramaturgia contemporânea, como uma celebração dos avanços da sociedade ou também como um olhar crítico sobre esses mesmos avanços. Claro que essas fusões vieram também a alterar as estruturas narrativas, não só no campo da encenação, como também no campo das relações com o público. Uma teórica, aliás, da atualidade, uma senhora chamada Marianne van Kerkhoven, que é conhecida de várias pessoas, publicou há uns anos um artigo onde dizia que a palavra que melhor pode definir o teatro será aquilo a que nós em Portugal designamos por fazer piscinas. Ou seja, andamos nós para trás e para a frente, convictos de uma missão e confiantes nos treinos, nos ensaios, mas sem sabermos muito bem onde é que isto nos pode levar. Creio, um sentimento geral de que estamos a passar por uma certa mudança de paradigma, embora seja difícil de especificar onde e como é que tal aconteceu ou como é que está a acontecer e para que caminho é que isto nos levará. Será que isso importa, não é? Nós sabemos de um certo caos no que diz respeito aos processos criativos e também a esta amálgama heterogénea dos elementos que constituem estes mesmos processos. No papel e no que diz respeito a esta dramaturgia, especialmente da Europa, nós sabemos que as pressões políticas e económicas estão a afetar bastante a produção artística, não só no âmbito dos subsídios
como também de toda esta amálgama, toda esta situação caótica. Hoje a produção cultural é também algo bastante movediço, é uma espécie daquela serpente colorida que nos contavam nas lendas ancestrais, uma serpente que se move depressa, aparece-nos no Facebook, no e-mail, a qualquer hora, e aparece-nos em casa, e é como se existissem essas produções numas águas turvas, das quais emergem esporadicamente. Significa, creio, que a dramaturgia precisa de se adaptar também continuamente e encontrar novos fundamentos para lutar. Lutar continua a ser a palavra. Numa investigação mais recente, que foi assinada por Katalin Trenczemny e por Bernadette Cochrane, elas dizem que a dramaturgia contemporânea é apontada como um campo dinâmico de uma infinidade de teorias e estéticas, e agora estou a ler, e diversidade de práticas. Ou seja, no fundo, estas investigadoras não apontam nada, digamos, de novo, sequer nesta tripla caracterização que apresentam. Dizem que a dramaturgia é pós-mimética, intercultural e de processo consciente. Ao referirem-se a uma dramaturgia pós-mimética, estão a aludir ao declínio do representativo e mimético, isto no âmbito da tradição aristotélica do teatro. Intercultural, porque abraça a multiplicidade de valores culturais, esta interseção de diferentes expressões e áreas disciplinares. No que se refere ao processo consciente, no fundo referem que a dramaturgia já interiorizou toda esta evolução e combina com a performance. Há dias, isto a propósito das vanguardas teatrais, um dos meus alunos dizia com imensa piada: pois é, professor, andamos um semestre inteiro a falar de bonecos, desde a Uber Marionette do Gordon Craig até aos manequins e aos objetos do Tadeusz Kantor. O futuro é dos bonecos, disse-me este aluno com um grande sorriso. Eu creio que este aluno referia-se precisamente também ao uso dos robôs, isto para pegar no RUR que vocês traduziram, e que hoje já não causam, estes robôs não causam o estranhamento que causaram no século XX, mas parecem possuir uma expressividade performativa capaz de projetar uma dimensão emocional no público, deixando de ser, segundo a opinião de alguns encenadores, deixam de ser ornamentos performativos para passarem a ser significantes dramatúrgicos. No meu entender, por muito reativos que sejam estes robôs, como é o caso da Lucy e de Einstein, que há uns 3 ou 4 anos até abriram os telejornais cá em Portugal, eles nunca conseguirão traduzir um rubor de faces ou um frio no estômago, que é próprio de quem está e faz teatro. Este tipo de dramaturgia que causa a alegria efêmera no espectador, como tempo, dificilmente causará as interrogações e as sensações que a física desvenda nas situações de impasse, na interrogação da razão e da lógica, na intensidade do olhar. Eu continuo a ir ao teatro com a necessidade de espanto, com que ia, como quando entrava por um laboratório de física, não só para assistir a um enredo e um maravilhamento que quase todo ele já me foi dado pela literatura, mais até a literatura do que o cinema, mas porque eu preciso de um espaço, de me sentar num teatro, de ouvir o som das cadeiras, o silenciamento dos vestidos, preciso de ouvir o eco dos meus medos e preciso precisamente disto, de saber os cambiantes do meu prazer. E eu penso que vamos continuar, tal como referia há momentos o Juan Mayorga, isto mesmo, nós vamos continuar com um pé em Platão e um cotovelo em Aristóteles, precisamos de continuar esta luta, é isto que eu penso. Em relação à paranoia, se calhar passávamos para uma outra fase das perguntas, porque foi algo que eu pensei, muito, muito em específico para A Paz Perpétua de Juan Mayorga, que foi um texto que me deu um prazer enorme, foi um momento de carinho muito grande. Traduzir as palavras de Mayorga para português e que por isso tem andado comigo, tem estado comigo, tenho andado grávida dele e que me tem originado outras palavras, e é sobre essas palavras que eu iria falar, se assim me permitires, Patrícia. Aí desde já, obrigada por este convite, que está a ser maravilhoso estar aqui a falar. Obrigada Luísa. Não sei se algum dos presentes quer fazer algum comentário àquilo que tem sido dito até agora, se quer comentar,
Senão eu lançaria... Sim, claro. Sí, intentaré ser breve. Me ha interesado mucho, por supuesto, la densa y compleja exposición de Luisa Monteiro, que me parece que merecería un comentario en cada frase, ¿no? Y me ha resultado extraordinariamente interesante. Solo me atrevo a añadir esto, ¿no? Que el teatro es omnívoro. Yo digo a menudo que el teatro es el arte del futuro y no lo digo por un afán voluntarista ni por intentar darme ilusión. Creo realmente que el teatro es el arte del futuro. Y en la intervención que ha hecho José Manuel Castañeira, donde ha llamado la atención sobre esa idea suya de sembrar el patio de butacas de miles de micrófonos, ¿no? Y el que eso sea imposible hoy por hoy en Setúbal no reduce la importancia de la idea, ¿no? Y entonces habrá que crear la ocasión para hacerlo en algún momento. Pues es un buen ejemplo de cómo unas posibilidades tecnológicas alteran la visión que un escenógrafo pueda tener de un espacio, pero finalmente también alteran el trabajo de todos nosotros. Es decir, tú, Patricia, como actriz, vas a trabajar de otro modo, sabiendo si esos micrófonos están ahí. El espectador también se va a relacionar de otro modo con lo que tú estás haciendo y, desde luego, Luisa y yo vamos a escribir de otro modo. Si sabemos que esas posibilidades están a nuestro alcance. La introducción de la luz eléctrica fue fundamental no solo para ese nuevo cuerpo de iluminadores, sino también para el actor y desde luego para el director y también para el escritor. En nuestra escritura está implícita la posibilidad de la iluminación, etcétera, ¿no? Durante este confinamiento se iba a hacer en Quebec una obra mía que se llama Intensamente Azules, y al cerrarse los teatros allí en Montreal, decidieron hacerla en un parque. En un parque sí podían hacerlo, pero la puesta en escena fue completamente distinta y fue posibilitada por los medios tecnológicos. Y cuando estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de lo más importante, porque por supuesto que es importante la posibilidad de introducir en tiempo real la imagen de un actor que esté ahora mismo en Sao Paulo, ¿no? O que podamos introducir música o sonidos que se estén produciendo ahora mismo en la calle, o lo que... Es que podemos decir que el teatro es radicalmente omnívoro, porque por supuesto, no hay posibilidad tecnológica que no vaya a querer absorber, pero tampoco hay asunto que no vaya a querer absorber, no hay pregunta ante la que no quiera tomar una posición, o pregunta que no vaya a querer amplificar, no hay experiencia que no vaya a recoger, no hay idea que no vaya a cuestionar, no hay forma que no vaya a tener en cuenta, y no hay fábulas que no vaya a querer contar. Finalmente, lo único decisivo es que el teatro se mantenga como arte de la reunión y de la imaginación, ¿no? Porque, dicho esto, yo creo que ninguno de los que están aquí se atreverían a decir esto es teatro y esto no lo es. Allá donde haya un actor oficiante y ese encuentro conflictivo con el espectador, va a haber teatro. Y de algún modo, y en esto me adhiero a cosas que ha dicho sobre sus emociones como espectadora Luisa, pues precisamente yo creo que estos tiempos tan duros, que son ahora mismo más duros al otro lado de la frontera que aquí, porque aquí, por suerte, tenemos con restricciones los teatros abiertos, ¿no? Pero todo este tiempo nos ha recordado, nos ha hecho comprender más que nunca lo importante que es el teatro
desde luego para nosotros, pero también para la gente que nunca va al teatro, ¿no? Sí. Es decir, el teatro, el Fontenova es importante para la gente de Setúbal que va al teatro y para la gente que nunca va al teatro, porque esa compañía enriquece la capacidad crítica, la capacidad imaginativa de esa ciudad. Y puesto que por muchas razones a la gente le va a costar cada día más salir de casa, ahora mismo le cuesta porque no puede o porque lo tiene prohibido o porque le da miedo. Nosotros tenemos que trabajar cada vez más en la excelencia, ¿no? Sí. Tenemos que ser capaces de hacer un teatro que a la gente le entregue algo, le enriquezca en experiencia. Tenemos que ser más exigentes que nunca, ¿no? Bueno, esto me atrevo a decir. Eu queria só acrescentar aqui algo que a Paz Perpétua acho que foi um desafio para todas as partes, quer seja de encenação, quer seja de interpretação, quer seja de cenografia, quer seja de tradução, o que quer que seja, sonoplastia, tem sido um desafio. Eu acho que a completude, a abrangência da Paz Perpétua é tal que, isto falando deste texto em particular, no contexto da dramaturgia contemporânea, que ao pedirmos à equipa temas, ninguém repetiu um tema. Pedimos temas que a obra tocasse para fazermos estes diálogos e surgiram-nos quase 10 temas diferentes, todos diferentes. E um deles, que relativamente à questão contemporânea, foi o autoritarismo e a agenda securitária em nome da democracia. Ao que eu ligo um bocadinho, isto falávamos antes de iniciar, ao contexto de pandemia que vivemos e às regras que por vezes são impostas, e claro que na Paz Perpétua teve a ver com a ameaça terrorista, numa Espanha que viu atentados terroristas, e como é que se reage e como é que se defende também em nome da democracia, como é que se põe em cima da mesa certas questões, mas neste momento, por vezes, nós sentimos um pouco o mesmo com a situação em que vivemos. Qual é a linha? Como é que o cidadão reage, responde, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer? E pronto, foi um dos temas a nível de ligação ao contemporâneo, e apesar da Paz Perpétua vir de 2007, o quão atual em muitas coisas, quantas pontes nós fazemos com o nosso contexto atual. Não sei se alguém quer comentar. Sí. Sí, no sé si quiere decir algo alguien o si no hablo yo algo, claro. Sí. Juan, si me permites, yo no quería hacer comentarios, solo decirte que yo tengo que irme porque estoy a medio de una clase, estou no meio de uma aula, peço desculpa, muito obrigado. Juan, un gran placer en verte, hablar 5 minutos, y a ver si nos vemos pronto. Claro, ha sido un placer reencontrarte y ha sido emocionante escuchar el nombre de un grande del teatro brasilero, Aderbal Freire Filho, y a quien si nos escucha le envío un abrazo, y escuchar el nombre de Aderbal y estar en esta conversación me hace recordar que somos una tribu, ¿no? Exactamente. Que somos una tribu, ¿no? Y que trabajamos por esto. Espero encontrarte en Setúbal cuando tenga lugar el estreno. Muy bien. Esperemos que sim, todos juntos. Entonces, Luísa, adeus, muito boa tarde. Obrigada, José Manuel. Juan, até breve. Até pronto. Adeus, Patrícia, obrigado. Obrigada, até já. Obrigado. Até já, José Manuel. Até já, tudo a correr bem. Gracias. Sí, esto, claro, quizá tenga algún valor, Patricia, que comente, porque creo que corresponde a aquello que preguntas, el origen de la Paz Perpétua. El origen de esta obra está en una propuesta que me hace un director, amigo, Gerardo Vera, en ese momento director del Centro Dramático Nacional, que, impactado por los atentados de terrorismo islamista, en ese caso en Madrid, en lo que se llamó el 11M, los trenes de marzo, en que, por cierto, perdí a un compañero de escuela, perdí a un compañero de pupitre,
él me propuso escribir una obra sobre el terrorismo, ¿no? Y poco a poco fui descubriendo que me importaba menos, o sea, que me interesaba menos qué había en la cabeza del terrorista que qué hacía el terrorismo conmigo, qué hacía el terrorismo con nosotros. Y poco a poco se me fue apareciendo esa pregunta, ¿no? Que es la pregunta de hasta qué punto, por ejemplo, podemos nosotros, ciudadanos comunes, estar de acuerdo con la cesión de derechos por un bien que se considera mayor, ¿no? De hecho, de algún modo aquí subyace la vieja cuestión, el viejo conflicto entre libertad y seguridad, ¿no? Que por ejemplo está está tratado extraordinariamente en un texto que tuve en cuenta cuando escribí La paz perpetua, sobre todo el monólogo del ser humano, que es el monólogo del gran inquisidor en Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, en que plantea esa cuestión, plantea el debate entre libertad y seguridad, ¿no? Y en este sentido creo que finalmente en el centro de la obra está lo que podríamos llamar la vieja cuestión, pero eterna cuestión del mal necesario, ¿no? Y por eso a mí me resulta importante ese personaje, el personaje del ser humano, que no es un fanático, ni es un... O yo no quiero... Perdón. La tecnología. Que no es un fanático, ni es un fascista, es alguien que defiende algo con lo que podrían probablemente estar de acuerdo muchas personas en la calle, ¿no? Y es que puede ser necesario, aunque indeseable, necesario actuar violentamente sobre un detenido para ayudar a la salvación de unos inocentes, ¿no? Y se trata de una cuestión en que finalmente, aunque yo tengo clara una posición, mi posición personal es que la tortura es inaceptable en cualquier caso, porque la tortura es tratar a otro ser humano como mero cuerpo, como medio, ¿no? Y eso es inaceptable. Y si aceptamos la tortura, todos estamos en peligro. Si aceptamos eso, estamos en peligro absolutamente todos. Pero lo importante no es lo que yo presente, ¿no? Lo importante es lo importante es cómo cada espectador pueda responder a esa pregunta, ¿no? Y en este sentido me resulta muy interesante esta propuesta de Castañeira, esta propuesta escenográfica, porque creo que en esta obra es fundamental la respiración del espectador, ¿no? Y eso no quiere decir que estemos ante ese teatro asambleario de que, bueno, ahora ¿qué pensáis vosotros? Es que es importante sí escuchar cómo respira el espectador. Y como bien sabéis las dos, hay un momento en que se interroga a los perros, ¿no? Se les somete a 10 preguntas. Bueno, pues algo que me es importante es que de algún modo el espectador mismo se esté haciendo estas preguntas, se esté preguntando, se esté diciendo ¿cómo contestaría yo a esta pregunta? Y finalmente creo que hay una cuestión importante que plantea Patricia, y es que precisamente el poder, el que tiene el poder es el que puede manejar el lenguaje, ¿no? Domina el lenguaje y, entre otras cosas, puede decidir que tú, Patricia, eres una terrorista, ¿no? Y puede decidirlo mañana, ¿no? Y eso es un extraordinario poder, es un poder enorme, ¿no? Cuando, por ejemplo, la obra se ha hecho en otros lugares, por ejemplo, en México, me contaban los actores mexicanos que ellos tenían esa experiencia, ¿no? Que allí en un cierto momento te pueden caracterizar como terrorista, y si te caracterizan como terrorista, pues estás al margen de la ley y serás castigado, etcétera, ¿no? Y es cierto que algunas gentes, precisamente la directora Mariana Jiménez, mexicana, me hablaba de cómo, a su juicio, esta obra ha sido de algún modo resignificada por lo que estamos
pasando, ¿no? Porque de algún modo la pregunta por la libertad es una pregunta que nos hacemos todos cada día, ¿no? Y bueno, sí, la paz perpetua desde luego no da respuesta al respecto, pero quizá ponga al espectador ante alguna pregunta. Na linha da proposta da Patrícia e das palavras do Juan, ontem à noite já era hora tardia, e estava eu precisamente a revisitar o Kant sobre o direito de cosmopolitismo, o direito de poder estar aqui na cidade. Claro. E em simultâneo estava a passar na televisão, nomeadamente no canal Record, uma detenção em direto de um jovem cantor de funk. Ou seja, o jovem ia encontrar-se com os amigos, a situação, resumidamente, era esta. Um amigo foi ter com este cantor, que é bastante conhecido no seu bairro, que estava dentro de casa, no seu quintal, e o amigo levava o carro com os vidros abertos e estava a ouvir um tema que se insurgia contra o poder policial, o excesso de força deste poder policial, deste homem que representa o Estado, a lei. E os polícias, ao ouvirem, eles que já tinham este cantor funk, o Sacramento, creio que é o nome dele, o Sacramento, pura e simplesmente irromperam pela casa dentro deste jovem cantor, um rapaz de 20 e poucos anos, arrastaram-no cá para fora, espancaram, e com isto a namorada que estava a ver estava a transmitir em direto para mais de 5.000 pessoas. Ou seja, eu estava a ver em direto uma situação de violência apenas porque este jovem canta, e a polícia passou nessa altura e ouviu o amigo no carro a ouvir a música. Este simples motivo de expressão da sua opinião levou a que um vasto dispositivo policial irrompesse pela casa, agredisse aquele jovem, o prendesse a ele, à namorada, aos amigos, e houvesse o exercício voluntário, gratuito, de violência sobre um cidadão, sobre outro cidadão. E pensando eu, amanhã tenho eu este encontro com o Maiorca, eu tenho que falar disto, tenho que falar desta relação que nós temos, em que como os Estados, como o poder através dos Estados não tem sabido gerir aquilo que é uma superfície chamada planeta, onde todos reclamam um poder, a luta é entre eles, e digamos que os seus súbditos, os cidadãos, os seus representantes imitam as lutas do Estado de uma forma cruel. E nós, em A Paz Perpétua, este ser humano que nós encontramos, portanto, continua a reivindicar algo que é este seu espaço a pensar, este seu espaço de manifestar os seus cambiantes de lógica, que o Estado tem vindo a roubar a possibilidade de razão, a possibilidade da lógica dos seus cidadãos. Daí que este texto é de uma contemporaneidade e de uma premência bastante intensa, e é preciso falar dele. E tudo isto envolve uma linha realmente que nos conduz para uma paranoia, acima de tudo, já num sentido clínico quase, já no seu sentido psicológico, mas num sentido... mas aqui quem se persegue é aquele que é o constituinte de garantia de haver um Estado. E tudo isto é completamente paranoico. E acho que é... E quem diz este cantor de funk, vimos também em Espanha o cantor de rap, e vemos cada vez mais as pessoas a não poderem manifestar as suas interrogações. O que é isto? O que é preciso fazer? A resposta não é minha, mas tenho o dever e o direito de interrogar e de fazer interrogar, naturalmente. Queria só acrescentar aqui um pequeno parênteses, que é
sublinhar esta questão de o Estado tem roubado a possibilidade de lógica e razão. E eu acrescentaria também, se calhar, de escuta e de diálogo, porque aquilo que eu sinto com o poder estabelecido, quer seja o Estado ou quer seja a nível, outro nível municipal, autárquico, é que às vezes o diálogo parece ser esquecido e deslegitimizado até. Nós vamos ter na quinta o encenador José Maria Dias, da Paz Perpétua, com o Rui Matoso, em que vamos falar de prepotência de poder, em ligação também com a Paz Perpétua. E a verdade é que estas relações de poder e estas relações hierárquicas existem e têm que ser, não sei, analisadas e questionadas também e postas em cima da mesa dentro do sistema en que vivemos. Desculpe, Juan, ia falar. Força. Claro, sí. Bueno, estáis hablando de cosas que son muy importantes, ¿no? Y yo solo me atrevo a entrar en conversación con algunas, entre las muchas que podríamos desarrollar, y quiero vincular el personaje que interpreta Patricia con dos aspectos de lo que has presentado, ¿no? Hay dos rasgos que me parecen... Estoy deseando ver cómo lo hace ella, ¿no? Cómo hace Manuel Patricia, ¿sabes, Luisa? Pero llamo la atención sobre dos decisiones o dos gestos del personaje. Por un lado, Emmanuel no es un trasunto ni un representante de Emmanuel Kant. Es un perro, ¿no? que ha oído algo de filosofía, pero que tiene un corazón de perro, ¿no? Y esto está vinculado a dos decisiones que yo creo que toma en la obra. Una coincide con el lema kantiano del sapere aude, que está vinculado a aquello de que tú hablas. No, hay que pensar, hay que detenerse, hay que ser capaz de se oyen voces de niños que entran por la ventana, ¿no? Y es una alegría escucharlos. Él dice Manuel, sapere aude, ten la audacia de saber, de preguntarte, de hablar con otros, de exponerte a las razones de otros. Y es verdad que eso está en el extremo opuesto de la paranoia colectiva y del automatismo y del aceptar todo lo que se cuente, ¿no? Y dejar de hablar para ser hablados, ¿no? O sea, a mí me parece importante esa actitud, que ese gesto, ya eso es un gesto, sapere aude, vamos a intentar pensar un poco, ¿no? Incluso en eso que caracterizaba Castañeira como una jaula, ¿no? Estamos en una jaula y no nos dejan ni siquiera controlar nuestro tiempo, ¿no? Y el reloj es muy importante en las pruebas de los perros de la Paz Perpetua, pero de algún modo Emmanuel dice, vamos a pensar. Y luego hay un segundo rasgo que sobre el que o una segunda decisión sobre la que llamo la atención, y es y no quiero desvelar nada sobre el final de la obra, pero hay un gesto sacrificial de Emmanuel, ¿no? Sí. Y ese gesto a mí me importa porque de algún modo ni siquiera es un gesto sacrificial hacia alguien a quien él ame o hacia alguien a quien quiera, sino hacia un ser humano cuyo rostro no conoce, ¿no? O sea, de algún modo Emmanuel asume de algún modo una responsabilidad absoluta, ¿no? O sea, yo me sacrifico por alguien a quien no conozco, es por mi prójimo, por ese prójimo que no está próximo, cuyo rostro no conozco, ¿no? Y en uno y otro sentido dice sí a Kant, dice sí a ese horizonte utópico de apaciguamiento mundial y de mundo sin fronteras, ¿no? Y de superación de las dialécticas amigo-enemigo, ¿no? Sí. Dicho todo esto, por lo demás, porque hay quien nos podría estar escuchando y pensar, uy, qué obra más difícil, ¿no? No. ¿Qué obra? Y por lo demás es una obra en la que yo creo que hay mucho juego teatral, hay ocasiones para que los actores gocen
para empezar preguntándose cómo se hace el perro, si un Rottweiler se mueve distinto que un pastor alemán o que un dogo, ¿no? Etcétera. Creo que hay juego teatral, ¿no? Y luego, por otro lado, en realidad, y eso tiene que ver con la pregunta que nos hacíamos hace una hora, ¿no? Esto es dramaturgia contemporánea. Bueno, en realidad es muy... yo manejo en la obra, como sabe bien Luisa, un arquetipo muy antiguo, que es que, por ejemplo, está en todos esos cuentos, ¿no? En que el rey tiene que decidir con qué príncipe casa a la princesa y casualmente siempre aparecen 3, ¿no? Sí. Y hay 3 pruebas y bueno, y al final el que parecía el más débil es el que gana, ¿no? O sea que en el fondo manejo arquetipos muy antiguos porque, bueno, como decía recientemente un amigo mío, ¿no? Precisamente Gerardo Vera, ¿no? Al que dedico de algún modo esta obra porque él lo he perdido en estos días, ¿no? Con esta maldita enfermedad. Bueno, pues Gerardo Vera decía que en el teatro todo estaba hecho y todo estaba por hacer, ¿no? Y bueno, pues estamos haciendo un teatro nuevo que es un teatro nuevo, pero que mira hacia Atenas, ¿no? Porque siempre tenemos que nuestro horizonte siempre tiene que ser Atenas, ¿no? Sí. Aunque pongamos micrófonos, ¿no? Sí. Luísa, quer? Se temos agora muito, se a hora nos vai cortar. Fazemos espaço de 15 minutos, pode ser, de 15 minutos para últimas... Eu tenho aqui umas considerações e que têm a ver precisamente também com estes arquétipos, também do nosso pensamento e não se trata exclusivamente desta obra, deste texto maravilhoso do Juan, mas são considerações muito paralelas, muito íntimas com o texto do Juan. E ele leva-me precisamente para a Grécia Antiga, onde eu me recordo aquele diálogo de Platão, o Titeto, onde Sócrates conta que Tales de Mileto, estando um dia a caminhar e a olhar para o céu, caiu num poço. Então passa uma bela, uma graciosa escrava da Trácia e ao ver o filósofo lá no fundo pôs-se a rir e começou a dizer: pois bem, tu na ânsia de conheceres as coisas do céu, deixaste escapar o que é que tu tinhas à tua frente, debaixo dos pés. E isto pode parecer que não tem nada a ver com dramaturgia, mas se pensarmos que o teatro feito na antiguidade elevava o olhar do espectador para o céu, à espera da justiça divina, os espectadores esperavam, o que mais queriam era ver o Deus a aparecer, e hoje o espectador mede a profundidade do seu próprio abismo com o das personagens que estão ali à sua frente. Então nós podemos ver alguma semelhança. No início sabíamos também que a máscara era aquele elemento em que se baseava a essência da representação dramática e através do seu uso o ator continuava a ser um servo da divindade. A máscara seria uma oferenda aos deuses. Depois passamos por um longo processo, não é? Desde as primeiras máscaras animalescas de sátiros e outras animálias, alimárias aliás, até às máscaras mais diferenciadas, sofisticadas, expressivas da comédia dell'arte. E também essas máscaras, naquilo que se assemelhavam às máscaras dos médicos de então, com aquele bico retorcido, onde embaixo colocavam óleos para evitar o cheiro e os contágios. Podemos ver um certo apelo de proteção ao Deus, que então castigava os pecadores e os males do mundo com as pestilências que mandava para a terra e pestilências de ordem vária. Os deuses, digamos que cederam o proscénio aos homens e estes, depois da tomada da Bastilha, abriram espaço a uma leitura cada vez mais ampla da categoria animal a que pertencem. As relações estabelecidas com os diversos fenómenos têm assim levado a uma espiral do fazer teatral, sem retornos, sem regressos, mas com constantes revisitações, reminiscências, deslocamentos, para que uma espiral então seja definida, daí que me apareceu a palavra que há bocadinho falava a Patrícia, tem que ser definido um eixo imaginário em torno do qual se desenha essa mesma espiral. E eu creio que esse eixo é precisamente o da paranoia, tomada no seu sentido ancestral e que nasce precisamente com a tragédia antiga. Eurípides, Ésquilo, Aristófanes,
não empregaram a palavra no sentido da doença psíquica, como fazemos nos dias de hoje, mas sim como uma marca nas relações de parentesco. Todos os heróis adotam comportamentos que não são conformes à tradição das relações entre pais e filhos. Assim, os filhos matam os progenitores, os irmãos vivem para se eliminarem mutuamente, os pais levam os filhos ao monte, expõem-nos para que sejam comidos pelos animais, os sobrinhos são servidos, cozidos nos banquetes finais. E todos eles padecem dessa procura da razão contra uma lógica vigente. Todos eles, podemos nós assim dizer, o Édipo, Orestes, Atreu, Laio, outros, todos eles são heróis fundamentalmente paranoicos. Depois nós, com as vanguardas, a paranoia, digamos que sai do âmbito doméstico dos reis e dos deuses, passa a matar burgueses, tiranos, patrões, e qualquer espaço é adequado para isso. Do espectador espera-se que ele seja tão criador quanto o Nabokov, que ao traduzir, por exemplo, o Tolstói para inglês, permitiu-se a intercalar longos parágrafos da sua própria invenção com as linhas do mestre russo. Juan, não foi isso que eu fiz em relação ao teu texto. Assim, o espectador, é claro, sempre quis participar do enredo e muitos também quiseram que ele sentisse o punhal da justiça nas mãos. A paranoia era assim estendida como uma criação de outros mundos e alargada à plateia. Atentos a este fazer teatral, Platão e Aristóteles utilizaram a paranoia para caracterizar os problemas entre herdeiros e antecessores. Platão considerava que este tipo de problema deveria ser resolvido em família. Já Aristóteles expunha uma série de vantagens na retórica de haver um conselho de cidadãos que decida sobre a paranoia. Diz também no seu terceiro livro de política que, e vou citar, efetivamente o homem, quando perfeito, é o melhor dos animais, mas é também o pior de todos quando afastado da lei e da justiça, pois a injustiça é mais perniciosa quando armada e o homem nasce dotado de armas para serem usadas pela inteligência e pelo talento, mas podem sê-lo em sentido inteiramente oposto. Platão ainda consegue ir mais longe e considera paranoicos todos aqueles que não acreditam na vida após a morte e que não acreditam que os mortos participam e interferem na vida cotidiana. Por aqui podemos ver também como o Shakespeare foi um bom leitor de Platão, não é? Que Platão, que defendia que quem não acreditava nestas coisas era o mesmo que desafiar as crenças ancestrais. Então, ser-se paranoico não era ser-se louco. O termo grego para loucura é mania ou melancolia. A personagem nunca era louca, mas sim paranoica. Já os poetas e os rapsodos, esses sim, poderiam ser uns bons exemplos de melancolia. O paranoico elabora e constrói mundos, sendo por isso considerado um delírio no âmbito de um sistema de natureza interpretativa, no qual se formam os Estados, enquanto organizações de governo. Freud compara por isso e cabalmente a paranoia, isto nos estudos do início do século, nomeadamente em Totem e Tabu, ao sistema filosófico. A paranoia nunca foi, digamos, bem aceite por Estado algum. Nietzsche, que em tudo contradiz Platão, socorre-se muito de Zaratustra, e especialmente quando ele nos diz que o Estado é o lugar onde todos se perdem, os bons e os maus, onde o lento suicídio de todos é isto a que se chama a vida. O Estado é, diz ele, um cão hipócrita como tu prodigaliza uivos e fumo, a fim de fazer crer como tu que a sua voz sai da própria entranha das coisas. Porque o Estado quer ser a todo custo o animal mais importante na Terra e consegue fazê-lo acreditar. Isto é o que nos diz o Nietzsche no Assim Falava Zaratustra. O Aristóteles diz algo parecido. Ele diz que para se viver só é preciso ser um animal ou ser-se Deus. É claro que tem que haver aqui uma terceira condição no intervalo das duas para que a ligação que vai de um para o outro seja estabelecida, e a paranoia como fator intrinsecamente dialético, realizador de possibilidades de novos reais, onde o espectador já não vai querer ombrear a bandeira ou pegar no punhal, mas sim esconder, de certa forma, o espelho onde se mostra a rustidade de alguma vergonha. O teatro continua a ser o espaço onde se vê melhor e marca pontos na história da paranoia quando começa a cogitar na abolição de uma quarta parede, do mesmo modo que nunca se vê a arca, que é em tudo idêntica à de Noé, no fim de partida, onde os animais da criação são claramente humanos. O homem do Estado
transformou, digamos, pela via da democracia que nós hoje temos, os seus filhos em competidores, com o perigo de se assemelharem a cães de luta, tal como nós conseguimos ver nesta obra extraordinária de Juan Mayorga, incorrendo no perigo maior que será o de querer fazer dos seus netos, talvez, lobos, isto numa ordem inversa da domesticação do animal. São máquinas de violência para se vingarem de uma humanidade predadora de si mesma. A mimesis é então própria aos animais da matilha. Mas aqui a paranoia já é aquela que é aceita pelo sistema interpretativo, pelos Estados, e que apelida de doença e lhe oferece uma camisa de forças fora do Natal, justificando com isso os grandes investimentos na área da saúde mental. Kant efetivamente preocupou-se bastante com esta questão, nesse ensaio de natureza política, onde lhe chamou paz perpétua. E isto é muito curioso. O filósofo alemão argumenta que a paz não é um estado natural, e que existe um princípio mau nas pessoas. Logo, o estado da natureza, aquele que é independente das leis exteriores, é o da guerra. E formula este juízo em 1795, nos finais do século XVIII. E nesse pequeno livro percebe-se que a preocupação de Kant é de demonstrar uma conexão entre o comportamento cotidiano das pessoas e as lutas que os Estados engendram entre si em nome da posse sobre o direito da superfície na terra. Kant, como se calcula, para ele só a razão terá o poder de instituir a paz, desde que a isso todos se comprometam. E para o efeito elaborou aquilo a que eu já falei aqui, que é o tal chamado direito de cosmopolita, e que assentava numa trindade, é sempre o três, não é? É uma trindade de direitos: o direito da posse comunitária, da superfície, da terra, o direito da visita e o direito à hospitalidade. E para isso falava em algo muito importante, que era a tolerância mútua, que deveria ser um exercício inerente à educação. Seria, por assim dizer, a assunção da paranoia, entendida esta no sentido etimológico primordial, que é a paranoia que vem do grego no para, ou seja, próximo, íntimo, com, e com noia, com a razão, a compreensão, o entendimento. Ou seja, já no sentido dado por Platão e Aristóteles, para quem a palavra paranoia designava este problema existente entre herdeiros e antecessores, entre uns e outros, entre quem tem tudo e entre alguém que deve ter qualquer coisa. É um problema, pois, que se manifesta quase como que fenómeno nesta luta pela razão e que quis a contemporaneidade ou o modernismo chamar-lhe de doença. O Kant também, como um bom aluno que foi de estudos clássicos, era muito bom em latim. E esta frase é reivindicada, ou pelo menos existe, não é? Também numa oração cristã de Resquiat in Pace, que nós podemos encontrar nos evangelhos dos discípulos mais comuns, o Mateus, o Lucas e o Marcos, e também em João, e no Apocalipse de Esdras, que era conhecido como judeu. É o chamado memorial aos mortos, não é? Que nasce com aquela lenda da ressurreição da filha de Jairo, onde Cristo terá dito que ela não está morta, ela apenas dorme. É muito curioso que o sono é aquela atividade que será sempre seguida por um despertar. E daí eu lembrar-me que Platão dizia que era importante pensarmos naqueles que foram os mortos para trás. Nós esquecemos-nos dos nossos mortos. A paz perpétua é também de morte que fala, não é? E no caso deste texto tão disseminador, tão cheio, é de uma morte associada a esta violência que ocorre do lado de fora da janela, que nós podemos assistir pendurados na janela, mas preferimos às vezes até fazê-lo em direto no conforto do sofá. Ao longo do tempo, desde Buchner, com a morte de Anton, já ele nos trazia esta violência, não é? Trouxe-nos o Rousseau, que é precisamente também o escritor da paranoia. O mesmo se passa com Peter Weiss, no seu Mahasad, o Rainer Müller, diz-nos precisamente isto, não é? Que é preciso termos cuidado com os dentes que andam por aí, e ele referia-se que os dentistas andaram a arrancar. Que dentistas são esses que arrancam os dentes dourados de Auschwitz, não é? E eu penso que com este texto, Juan Mayorga está precisamente a mostrar-nos que dentistas são esses que andam por aí a arrancar-nos estes dentes.
esta linha e este eixo que nos fazem mudar até as próprias palavras, o modo como nós comunicamos, está muito bem trabalhado neste texto de Juan Mayorga. Daí que ler é um tropeçar, e cada deixa das personagens de A Paz Perpétua de Mayorga, cada deixa daria quase que um tratado. Isto eu espero não me ter excedido, é para dizer que fiquei completamente encantada. E acho que os alunos devem rever em Setúbal e por este país. O país é muito pequenino, é o retângulo levantado. Deveriam ler, rever e analisar este texto, combater esta lógica nesta assunção de uma paranoia. Luísa, obrigada. Aproximamos-nos do fim. Eu gostaria, de qualquer das formas, só de fazer aqui uma pequena ligação. Enquanto estava a falar sobre a questão da paranoia, a paranoia como fator dialético, lembrei-me que a paranoia evidencia ou põe a nu a humanidade ou a falta de humanidade, a falta do que é ser humano. E que a Paz Perpétua também fala, quando o Juan há pouco falava da questão do Emmanuel ter o sacrifício e esta relação com o outro, isto evidencia também o que é solidariedade humana, é que nós estamos aqui, não é? Nós vamos ter também um dos temas destas conversas, destes diálogos imediatos, foi proposto pela Graziela Dias, que faz de Humana, que é a competitividade e a cooperação, e convidámos a professora Ruth Kina, que é de política internacional e que fala muito, e que vem-nos falar um bocadinho sobre a ajuda mútua do Kropotkin, que faz 100 anos da sua morte, mas a verdade também tem a ver com isso. Será que a dramaturgia contemporânea não se relaciona ela mesma também com esta ideia de solidariedade humana, ou seja, da nossa relação com o outro, quer seja o outro um espectador, como falava o Castanheira com os microfones, quer seja o outro com a nossa relação com o nosso colega, quer seja o outro com o sistema em que vivemos. E gostaria de vos convidar os dois a fazer uns final remarks, os últimos comentários, y obrigada. No, yo ya me siento feliz de haber escrito La Paz Perpetua por haber provocado una reflexión tan seria y tan profunda como la que ha hecho Luisa, sobre la que desearía volver. Me gustaría, si ella tiene escrita esta idea sobre teatro y paranoia y esa reflexión histórica que ha hecho tan pregnante, pues me gustaría leerla. Sí, claro. Y después de escucharla, no sé si se me oye bien, porque os veo ahora, ¿se me escucha bien? Escuchamos, sí. Sí, después de haberla escuchado, estoy absolutamente seguro ahora de que ha mejorado la obra, de que su traducción es más interesante que el original. Claro, sobre la cuestión de qué valor pueda tener el animal en escena, también habría mucho que hablar, y todo tiene algo que ver con las reflexiones que ha hecho Luisa, porque de algún modo el animal mismo ya es una máscara, ¿no? Es decir, si decimos que Patricia ahora mismo es un Rottweiler, bueno, no es un Rottweiler, es un pastor alemán, ¿no? Patricia es un pastor alemán, ¿no? Pues ya empezamos a verla de otro modo, ya está inmediatamente enmascarada, y eso genera una distancia que le permite observarnos desde un lugar distinto que el de Patricia. La máscara produce esa infinita distancia desde la que se puede observar lo que somos. He comentado alguna vez que a mi juicio el animal en escena tiene un doble valor poético y político. Tiene, para empezar, un valor poético porque el animal en escena rompe el marco. Si el espectador acepta que quien está hablando es un perro, ¿no? O un mono o una tortuga, ya inmediatamente puede aceptar
su lengua, que su expresión vaya muy lejos, ¿no? Tanto en lo que dice como en cómo lo dice, ¿no? Tanto en aquello de que habla como en el modo en que lo hace, pero además tiene un valor político, ¿no? Porque de algún modo el hombre, el animal humanizado es el otro lado del hombre animalizado, ¿no? Sí. De algún modo a través de él nos preguntamos, a través de estos perros podemos preguntarnos qué tenemos nosotros de perros, ¿no? Y a qué tipo de perro, para qué tipo de perro hemos sido educados y alimentados y qué tipo de perro quieren que seamos, ¿no? Y todo esto está sin duda muy vinculado a muchos de los aspectos que ha señalado Luisa. Creo que es una obra loca, es una obra muy loca, pero bueno, se trata de eso, ¿no? Se trata de que nos reunamos, primero que nos encerremos, que cerremos la puerta, ¿no? Luego que compartamos, que nos volvamos locos en nuestra habitación, que compartamos nuestra locura con otros, con los actores, y luego compartamos nuestra locura, nuestra paranoia con el teatro. Y ya por último, ella ha empezado, Luisa, mencionando el Téteto de Platón. Y yo hace poco a mis alumnos les leí algunos fragmentos del viejo Heráclito, a los alumnos de creación teatral, y recordaba con emoción aquel momento en que Heráclito dice aquello de que cada persona cree que la razón es la suya, pero en realidad la razón solo está entre ellos, ¿no? Sí. El logos es aquello, como dice Patricia, el logos es la razón, pero al mismo tiempo es el lenguaje y es la humanidad misma. Es aquello que nos vincula, ¿no? Y a la hora de la verdad lo importante no es lo que dicen los perros o lo que dice el ser humano, sino esa otra voz que aparece en la cabeza del espectador. Y supongo que a la hora de la verdad lo importante no es lo que nosotros hayamos dicho esta tarde, sino lo que algún espectador ha hecho con eso que nosotros hemos dicho, ¿no? Algún oyente que ahora esté acompañándonos, lo que él haga con todo esto, ¿no? Y si ha sido así, pues si alguien ha hecho algo con esto, ¿no? Pues habrá sido útil y habrá sido bueno este encuentro. Sí, eu quero também dizer que efetivamente estou na mesma linha de pensamento do Juan, que o mais importante daquilo que se diz é a voz que se desenha e que nos provoca e que nos coloca em questão, ou não, mas que nos provoca, e esta voz provocadora que nem sempre tem um signo direto e observável é importante, e ela ocorre sempre que há este encontro, e sempre que há um encontro há um conflito, e sempre que há este conflito entre seres, mesmo que sejam todos para falar do mesmo e estejam de acordo. O encontro em si já é o romper de um espaço dentro do campo da física, é daí que eclode uma voz, e espero que este encontro realmente tivesse feito eclodir várias vozes nas pessoas, não aquilo que nós dissemos, mas a voz que as pessoas quiseram, ou pelo menos depreenderam delas. Obrigada, Patrícia, obrigada, Juan, por esta oportunidade de poder falar. Obrigada aos dois. Eu, em meu nome e em nome do Teatro Estúdio Fonte Nova, estamos muito contentes de ter dado este pontapé de saída enquanto estamos aqui fechados, mas abertos também. Estamos fechados, mas não deixamos de querer partilhar e de querer conversar e de querer dialogar, enquanto não conseguimos mostrá-lo de uma forma mais física, digamos assim, e que esperamos que estas conversas se alarguem à beira da mesa de um restaurante, de um bar, onde quer que seja, depois de todos termos visto a nossa paz perpétua. E estamos mesmo muito, muito gratos por contar com a vossa presença e com o vosso trabalho. Nós teremos esta conversa, ficará presente, gravada no Facebook, para quem a quiser partilhar, pode tê-la, pode passar o link. As conversas realizar-se-ão estes diálogos imediatos
à volta da Paz Perpétua realizar-se-ão todas as terças e quintas-feiras até dia 8 de abril. Serão entre as 4 e as 5 sempre, e teremos vários temas, como já foi aqui falado. Um deles também é o tema do conflito interno e externo, e teremos um psicólogo a falar de conflito externo e interno em relação com a Paz Perpétua. Vai ser aqui uma grande variedade de temas e de abertura e de vozes. E muito obrigada e um até já, como dizemos aqui em Portugal. Hasta muy pronto. Y yo estoy seguro de que estas conversaciones van a ser interesantes y me alegro mucho de que la obra La Paz Perpetua las haya provocado. Os estoy muy agradecido a todos, en particular a Luisa y a Patricia y a todos los que nos hayáis acompañado esta tarde. Muito obrigado. Muitas gracias. Nós vamos sair do streaming, vamos passar agora no final para quem nos está a ver o nosso trailer do espetáculo enquanto põemos nas salas. Obrigada, Luísa, obrigada, Juan, e até já. Hasta pronto. Hasta pronto.